Ali, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco. Prazer é meu. Traz-nos o último adeus. É verdade, o último adeus. Colocamos este livro no nosso Facebook e os ouvintes não conheciam, não é? Por aqui, por estas zonas, ainda é uma novidade. É uma novidade. Esta edição. O Último Adeus é um romance, é o seu primeiro romance. Sim. Ali, Marta, que vem de Ágada e que está hoje aqui connosco. Primeiro, ali, conte-nos um bocadinho da sua história. Como é que chegou a este livro? Ali, Marta. O nome que nos despertou alguma curiosidade, até porque Li, pensávamos nós que vinha de Liliana, mas não. Não, vem de Lídia. Lídia. O meu nome é Lídia Marta. Eu não gosto de Lídia, não gosto. E sou carinhosamente tratada pela minha mãe, pelos meus irmãos, por amigos, por Li. Então faz todo o sentido colocar aqui. Ficou, não é? o Li Marta, ficou o Li Marta também como nome do meu livro. Pronto, e agora podemos dizer que Li vem do verbo ler. Eu li. Eu li. E portanto, fica no ouvido. Foi bem escolhido. Foi bem escolhido. Obrigada. Olha, É natural de Ágada, certo? Tem familiares aqui perto? Não, aqui em Amarante não tenho familiares. Nem não. em Floripa Baixo? Nada. Pronto, não importa. Está cá e vamos então conhecer um bocadinho melhor essa, como dizia a Bárbara, não só o livro, mas também Ali, no fundo, é uma escritora. Fala-nos um bocadinho sobre o conceito aqui, se quiser. Sobre mim tenho pouca coisa a dizer. Pronto. Sou técnica administrativa e assessora de contabilidade. Trabalho em Águeda, sou de Águeda, tenho 2 filhos gêmeos, sei lá, tenho uma família que é o meu suporte, é a minha vida, é para elas que eu vivo e que me apoia muito desde que eu fiz o lançamento do livro. A família, os amigos, eles sabem quem são, têm-me apoiado imenso. Ficou surpreendida ou já estava à espera desse apoio? Estava à espera desse apoio. Estava à espera desse apoio porque realmente eu contava com eles. Eles sabem que podem contar comigo e eu posso sempre contar com eles sempre que é preciso. E desta vez eu realmente não fiquei surpreendida pelo apoio que eu tenho tido de todos os amigos, de toda a família, não tenho tido. Ora, este livro não foi, portanto, quando começou a escrever não era propositadamente para fazer um livro, não é? Não era, não. Como é que isso começou? Começou numa altura, numa noite de insónias. Eu adoro ler, adoro escrever e então comecei a escrever, digamos, quase um diário, a história dos meus antepassados, para que os meus filhos um dia lessem o que é que aconteceu, de onde é que eram as suas origens, as suas raízes. Foi assim que começou. Foi esse o intuito? Foi esse o propósito. Comecei a escrever. Durante a noite levantava-me, não tinha sono e sentava-me e toca a escrever. Escrevia à mão? Escrevia à mão durante um bom bocado, mas depois comecei a pensar, bem, não faz sentido estar isto aqui à mão, é melhor passar para o computador. E então comecei, tudo o que tinha escrito à mão, passei para o computador e a história depois continuou a partir do computador. E foi assim que começou a escrever o livro. O livro nasceu assim, até que quando ele estava praticamente terminado, eu pensei, eu não o terminei naquela altura porque eu só o terminei quando a minha avó faleceu. E vamos referenciar que é um pouco, além de ficcionada, não é? É um pouco também da história da sua família assim, que está aqui no Último Adeus. Começou assim, começou com 100% verídico. Só que, entretanto, eu achei que, quando pensei em editar o livro, achei que se lhe pusesse imaginação, ficção, daria mais motivo à história, por assim dizer. Por isso é que o livro é baseado numa história verídica, mas depois tem alguma ficção da minha parte, claro. Ora, isto, parecendo fácil, porque ouvimos ali Marta falar e pensámos que vou ali escrever um livro e já bem, mas a coisa não é bem assim. Não isto demorou um certo Demorou 3 anos a escrever. Portanto, ou seja, eu durante 3 anos, eu também, claro que eu não escrevia todos os dias, claro, e não fazia disto a minha vida, porque, como eu disse, era um diário. Era uma forma de eu escrever ali um dia para os meus filhos lerem. E pronto, quando eu tinha nos meus tempos livres, ou nessas noites, quando eu me levantava, e escrevia um bocado. E pronto, foi nascendo, foi acontecendo e
Mas como é que chegou à parte de dizer, se calhar até vou fazer com que não só os meus filhos leiam este livro, mas também... Porque gostei da história. Cheguei, quando eu acabei de ler o livro, quando eu acabei da história, quando eu terminei, por assim dizer, não a terminei na hora sem a minha avó ter falecido. Como eu já disse, primeiro, quando a minha avó faleceu, é que eu terminei depois a história, fazia-se a terceira parte. Quem ler o livro vai perceber o porquê de eu estar a falar assim, porque não vamos desvendar tudo. Não vamos desvendar tudo. Ou seja, a terceira parte são 3 gerações que o livro fala, 3 gerações de primogênitas. A primeira parte é a minha avó, a segunda parte é a minha mãe e a terceira parte eu. Ou seja, eu só fiz a terceira parte depois da minha avó ter falecido, porque fazia todo sentido. E quem ler o livro vai perceber depois, por isso é que fazia sentido. Mas quando cheguei àquela fase de dizer assim, bem, o livro está parado, eu li o livro uma vez, 2 vezes, e sempre que li o livro, embora eu conhecesse a história, o livro comovia-me de tal maneira que eu começava a chorar. E assim, se o livro, eu conheço a história, se o livro me comove a mim que a conheço, poderá comover a outras pessoas que hoje novamente a gente fala na crise, que tanta gente hoje vive nesta crise, e este livro retrata muito bem a pobreza que a minha avó vivia naquela altura. A minha avó, quem diz a minha avó, diz provavelmente as nossas avós, que uma sardinha dava para 2, que iam descalços para a escola. Mas tive que fazer uma certa pesquisa ou foi tudo... Há aqui uma parte que eu tive que fazer uma certa pesquisa, na parte da tuberculose. Eu falo aqui na tuberculose, que era uma doença que vivia-se naquela altura, exatamente, onde o meu avô esteve no sanatório do Carambulo, e então eu aí tive que fazer uma grande pesquisa sobre a tuberculose. Aí fiz. Tudo que está aqui sobre a tuberculose foi uma grande pesquisa que eu tive que fazer para poder falar ali sobre a tuberculose. O resto, basicamente, como é baseado numa história verídica, era o que sabia. E por isso é que o livro, como gostei do livro neste sentido, porque nos ensina hoje a conseguir viver na crise, que olhando para as pessoas que naquela altura viviam, que iam descalços para a escola, as meninas não tinham uma boneca, as bonecas eram feitas de trapos que a mãe fazia com uma cabecinha de trapos, os meninos com uma bolinha feita de trapos para brincarem na rua, e hoje as pessoas falam na crise, e para perceberem como é que naquela altura se vivia no meio da crise. E então, lembrei-me, se o livro me comove a mim, neste aspecto, que a primeira parte, é a parte que eu mais gosto do livro, é a primeira parte, a parte realmente da crise, da pobreza, um amor que consegue viver no meio da crise, no meio da pobreza e, acima de tudo, que nos consegue levar a transportar a coisas mais difíceis, passa barreiras, ultrapassa a barreira mais difícil de todas, que é a morte. Até nisto eu consegui muito bem transparecer. Eu pensei assim, se isto me comove a mim, isto vai comover a muitas pessoas. Foi daí que eu pensei assim, bem, vou tentar editar o livro. E esse passo foi difícil? Foi. Depois de eu terminar o livro, mandei o livro para algumas editoras e foi um bocadinho difícil, não é? Como é óbvio, não tive logo assim as respostas assim automáticas, mas pronto, consegui. Tanto é que está aqui, segunda edição. Exatamente, nas edições Vieira da Silva. Ou seja, ligaram, como é que foi esse dia? Como é que a coisa se processa? É um bocadinho lento, não é? Sim, são processos lentos, não é? Eu sempre pensei que as coisas até fosse assim muito mais rápido. Mas não, são processos que são demorados, mas depois eles não me ligaram, acho que até me mandaram um e-mail. Foi por e-mail para eu os contactar para falarmos acerca do livro. Mas claro que foi para mim uma alegria, não é? Portanto, ora, estamos a falar, isso foi há quanto tempo? Foi o ano passado, ou seja, eles ligaram-me no início do ano passado, vai fazer 2 anos então para janeiro. E quando é que foi, portanto, o lançamento do livro? O ano passado, em setembro. Em setembro, em Águeda. É. Ora, foi um dia muito importante para si, suponho. Foi um dia muito importante, onde teve muita gente, muita família, muitos amigos. Foi só naquele dia comecei logo a perceber que eu tinha ali muita gente a apoiar-me. Foi um dia muito mesmo importante, porque foi esse dia que eu percebi a quantidade de pessoas que estavam a apoiar para que o livro desse certo. E depois, eu nunca esperei que o livro, ao final do mês, tivesse o sucesso que ele teve. Não esperei. E então eu pensei para mim, alguma coisa, nós temos de ter uma fé. Eu acredito em Deus acima de todas as coisas. Há pessoas que não acreditam, mas eu acredito. Sim, e o meu pai, já não tenho pai, portanto também está retratado no livro.
E eu pensei assim, eu tenho que agradecer, isto é alguma coisa que eu nunca contei. Eu pensava que o livro ia se vender a meia dúzia de amigos, família, e ficava por ali, mas não, o livro ao final do mês começou a caminhar para a segunda edição. E então o que é que aconteceu? Eu pensei assim, vou tentar fazer qualquer coisa, doar, fazer uma doação. Então comecei a ajudar os bombeiros das principais localidades que retratam o livro, que é Moimenta da Beira, Viseu, Águeda, essas localidades. Eu estive sempre na ajuda dos bombeiros. Primeiro estive em Águeda, nos bombeiros da Águeda, depois estive já nos bombeiros de Viseu e estive nos bombeiros de Campo de Besteiros, Caramulo, que pertence ao Caramulo, que também fala dos sanatórios de Caramulo, onde todas as partes das receitas do livro vendido eu doava para os bombeiros. Era uma forma de compensar o bem que realmente estava-me a acontecer sem eu esperar. Olha, saiu dessa região, não é? Saí dessa região. Para vir mostrar o livro a Portugal, não é? Portugal. Mas a outras assim, paragens. Tenho estado em no norte de Portugal, tenho estado em muitos lugares, nas Bertrands, FNACs, já corri quase as Bertrands, quase todas, Viana do Castelo, Braga. Pronto, estive na Feira do Livro em Placência também. Pronto, tenho estado em várias feiras do livro. Habitualmente, tenho estado com a Rota do Livro. É uma livraria sediada em Portugal, que corre o país de norte a sul, fazendo feiras dos livros, onde o último adeus está no top das vendas deles. E neste momento está a decorrer em Cabeceiras de Basto, uma feira do livro, onde a Rota marca a sua presença e onde eu estarei hoje às 5 horas da tarde a fazer uma sessão de autógrafos. Por isso temos muitos ouvintes de Cabeceiras, Celurico e por ali adiante, por isso às 5 da tarde pode ir ter com a Limarta e pode, obviamente, levar para casa um livro autografado. Não é, Li? Qual é o valor do livro já agora? É 15 euros. Não sei se na feira provavelmente costumam fazer mais barato nas feiras. Sim, mas se comprarem numa FNAC, numa Bertrand, normalmente é esse um grande valor. orgulho ver o seu livro vendido na FNAC. A FNAC é um nome a Bertrand e outros livreiros são um nome assim sonante. É verdade. Também está em Águeda, pronto, onde eu sou da Águeda, e o livro também lá está numa livraria, e está em algumas livrarias assim, pronto, de cidades mais pequenas. Claro. Pronto, exatamente, assim, eu dei o nome Bertrand, FNAC, não gosto de fazer publicidades, não é? Mas dei o nome porque são as livrarias mais conhecidas, não é? No entanto, há outras que realmente podem encontrar o livro. Ali, entretanto, vai ao Funchal. Eu já fui ao Funchal, já fui ao Funchal no dia 11 deste mês, exatamente, que correu também muito bem lá no Funchal, fui muito bem recebida lá pelos nossos madeirenses. E foi lá que revelei também, se calhar o que me quer perguntar a seguir. Eu já vou perguntar, vamos com calma, é verdade. É muito curioso termos aqui a Limarta para nos falar do Último Adeus. Ora, este livro é um romance. As mulheres e os homens gostam muito de ler romances em Portugal. Não é? Pensei que era mais as mulheres. Mas também há homens. Mas há homens que fiquei muito surpreendida. Diga-nos lá, muito, é verdade. Eu pensava que as mulheres, como eu adoro romances, ler romances, eu tinha uma ideia, se calhar, errada, que as mulheres é que gostavam de ler romances, mas não. Os homens também gostam. Os homens também gostam muito de ler romances. Fiquei muito surpreendida por haver tenho muitos leitores que vêm e de todas as idades, é verdade. Eu tenho crianças que com 12 anos, que eu considero crianças, se eles me ouvem a dizer isto, dizem, não sou jovem, mas pronto, eu tenho crianças que já leram um livro e que têm lá comentários na minha página oficial do Facebook a falar sobre o livro. Coisa impressionante, mas é verdade, crianças com 12 anos. Era isso que eu lhe ia perguntar. O contacto depois também com os leitores acaba por ser muito importante para si, não é? Também perceber o que é que as pessoas acharam. Exato. Há uma certa curiosidade da sua parte em saber. Sim, muito. E o Facebook é essencial hoje em dia? Para mim o Facebook é a maneira que eu tenho para divulgar realmente o Último Adeus, sem ser em feiras, e o contacto direto com os leitores é através da página, porque basta aceder à minha página no Facebook, limarta.escritora, para conseguirem ver a quantidade de comentários que lá estão ao livro, e é muito importante para mim eu ter estes comentários, mas o comentário maior que eu tive foi que o livro foi escolhido pelo Clube de Leitura Bertrand para ser discutida a obra. E então foi recentemente que eu estive lá com eles a fazer a discussão do livro, e eles puseram no Goodreads
a avaliação do livro e que eu considero uma boa classificação, porque dado que é o meu primeiro livro, dado que não é escritora, não sou escritora, ninguém me conhece de lado nenhum, e tive uma classificação que, quanto a mim, foi muito bem aceita. Por isso é sinal que gostaram. As grandes editoras também começaram com o primeiro livro, não é? É verdade. Zero. Zero, verdade. Ora bem, portanto, ouviram a Limarta.escritora no Facebook, podem aceder à página da Li, saber mais, onde ela vai estar, onde já esteve e mais sobre o livro. Vai estar perto hoje de Celurico, vai estar em Cabeceiras, é pertinho, na Feira do Livro. Já foi ao Funchal, foi a primeira ilha, não é, que visitou, foi. Das nossas. Sim, foi. Agora só falta ir aos Açores. Sim, falta ir aos Açores. Falta o convite, se alguém nos estiver a ouvir. Pois. Ora, Lia, porque O Último Adeus, o título, foi escolhido porque... Há várias formas da gente dizer o último adeus, porque as pessoas, já houve quem me dissesse, o último adeus, dá-me a sensação que é triste, dá a sensação que alguém morre, e eu, pode morrer ou não. Olha, a primeira ideia que eu tive de pôr o nome O Último Adeus nem foi o que me bateu assim no coração, não foi por causa de morte, foi porque uma das primogênitas ia se casar, abandonar a cidade natal dela, a terra natal dela, para se casar, e ela estava a dar o último adeus à terra dela, porque provavelmente nunca mais lá voltava. Isso é o último adeus, portanto, ou seja, ela não morreu. Portanto, há muitas formas de a gente interpretar o último adeus. Claro, o último adeus, né? Por exemplo, e há muitas, mas aqui também existem mortes, existem, e há muitas maneiras de a gente, quem ler o livro vai perceber o porquê o último adeus. E também não, portanto, além do título, não estamos a ler. Sim, portanto, faz todo sentido, Ora, normalmente uma pessoa que leia, normal, não é como a Bárbara, nem como o Marcelo, mas lê um livro desses em quantos dias? Depende. Ó, Fernando. Aquelas pessoas que fazem, imagino que leem todos os dias, a leitar 5 ou 10 minutos, uma semana. Sim, por exemplo, eu posso dizer que eu comecei na semana passada a ler um livro da Daniela Steele, que eu adoro essa escritora. Comecei a ler um livro dela, o livro entusiasmou-me de tal maneira que eu já terminei o livro. Portanto, isso vai de cada pessoa, depende. E só leio um bocadinho, e há dias que não posso ler, por exemplo, sábados e domingos não posso ler, porque estou sempre em sessões de autógrafos, chego a casa sempre muito tarde, mas todos os dias acendo-me um bocadinho, meia hora, uma hora, mas quando o livro me interessa, às vezes dou por mim a 1h da manhã quando eu vou para a cama. Portanto, tudo depende. Este livro, houve quem me dissesse que este livro conseguiram não ler um dia, 2 dias que tinha o livro lido. Portanto, depende da história, se nos interessa, se não nos interessa, se gostamos, não gostamos. E da disponibilidade e tudo mais. Portanto, fala-nos de autores que inspiram, falou-nos de Danielle Steele, da Nora Roberts, adoro. E aqui leio Nicholas Sparks também. Portanto, são romancistas. São romancistas, tal e qual. Eu gosto muito do Nicholas Sparks. Para mim, aliás, o meu livro, ainda hoje predileto, que ainda nenhum deles o passou, foi As Palavras que Nunca Te Direi, do Nicholas Sparks. Ainda hoje continua a ser o meu livro de eleição. Mas gosto muito da Daniela Steele, gosto da Nora Roberts e também gosto de alguns escritores nossos que nós temos. Gosto da Margarida Rebelo Pinto, por exemplo, gosto muito dela, dos livros dela. Já li alguns, que O Diário da Tua Ausência, Eu Ia Que Te Esqueci, já li esses livros dela e gosto, por exemplo, temos muitos bons escritores portugueses também, que eu gosto. Sim, muitos mesmo. Estes, portanto, falamos destes, são ingleses, americanos, sim, exatamente. São mundialmente conhecidos, mundialmente conhecidos, exatamente. Lá está, os seus romances. É um estilo bastante lido, obviamente, mas, por exemplo, a Nora Roberts tem um bocadinho de fantasia. Tem, não é? Muita. Nota-se. Agora ali, com este último adeus, já está a pensar em algo mais ou não? Estou a pensar em algo mais, estou. Porque parecendo que não, portanto, nós estamos a conhecer o livro hoje, mas ele já tem 2 anos, não é? Um ano. Fez 1 ano agora em setembro. Pronto, foi lançado em setembro, tem 1 ano. E o livro ainda tem algumas perninhas para andar, digamos, porque vai ser traduzido para outra língua. E então ainda tem algumas perninhas para andar, mas de qualquer das maneiras já estou-me a dedicar dia menos dia
já será conhecido um outro livro. Ou seja, acaba por ser mais forte do que eu. É mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Entusiasmo e há o próximo não é baseado em história verídica, o próximo é mesmo ficção, romance, porque eu não sei escrever de outra maneira. Para mim o amor está sempre, é o elo que nos liga a todos. Se não existe amor, se não existe amizade entre as pessoas, acho que o mundo não faz sentido, a vida não faz sentido, portanto não faz sentido eu escrever de outra maneira, não sei escrever de outra maneira, e então é ficção, romance, e concentrei muito no Gerês, onde eu estive a passar uns tempos mesmo, porque eu gosto muito, se repararem na